chegar no chão. Tá certo. É isso. Eu também, eu nado mais ou menos assim. Cara, mas vale a pena nadar. E eu tenho um projeto de nadar em águas abertas. Então, o próximo passo vai ser esse. Atravessar daqui até a África. Isso. Natação. O cara começa e não para. Tipo o Forrest Gump, sabe? O cara começou a nadar, parou só lá na outra costa. Mas vamos falar de República, então? Hoje vai ser o dia. História da República Brasileira. É grande, hein? Vai ter assunto, cara. Vai ter assunto. 136 anos aí. Quase 40 presidentes. Quase 40? Vai ter assunto, cara. Vai ter assunto. Vamos lá, por onde começamos? Talvez aí o estabelecimento dela, 15 de novembro de 1889. É isso. Proclamação da República. Dom Pedro II tinha a crise sucessória para lidar, né? Ele era um cara que tinha muito prestígio, nacional e internacional, mas se sabia que o regime imperial não ia vigorar depois da morte do imperador. Só que o imperador também não morria. Então o movimento republicano ficava cada vez mais impaciente. E se pensou que, é necessário uma grande figura entre nós que vá liderar um golpe, que vá derrubar o imperador e que vá finalmente estabelecer a República no Brasil. Se temia que a morte dele, a Princesa Isabel se tornasse imperatriz e que o marido dela, Conde Dan, um francês, acabasse governando no lugar dela. Então tinha toda uma questão militar, que os militares vinham ganhando mais prestígio e se mostravam mais insatisfeitos com o império com o passar do tempo, né? Com a vitória na Guerra do Paraguai, os militares se entendiam como os verdadeiros patriotas, né? Eles são os defensores do Brasil e não os civis, né? Não são os casacas. E reclamavam que passava ano, o orçamento militar era cada vez menor. Então se temia que a Guarda Nacional ocupasse o posto do Exército Brasileiro. A escravidão era uma grande ferida. Então tinham várias pequenas crises que o imperador vinha lidando. Teve um atentado contra a vida dele. Então um português deu um tiro na carruagem que o imperador estava, tomou-lhe um cagaço. E aí, imperador, não vai falar nada sobre não vou falar para não dar luz a esse movimento republicano também. Então o movimento republicano era uma questão no Brasil na época. Só que os caras não tinham força política o suficiente para que se derrubasse o imperador Dom Pedro II no momento. Até que um militar, que era um cara que tinha bastante prestígio, foi visto como uma figura que poderia de fato ser esse homem que lideraria os militares e derrubaria o imperador Dom Pedro II. Só que esse militar não era um republicano, que era Marechal Deodoro da Fonseca. O Deodoro, inclusive, ele era próximo do Dom Pedro. Dizia-se que ele falava que, ruim que a monarquia é pior sem ela, devo favores ao cara, tinha um respeito por ele. Mas ele aceitou dar um golpe. O golpe seria para derrubar o presidente do Conselho de Ministros. Mais ou menos o que seria um primeiro-ministro do Brasil na época. E ele, beleza, vamos liderar esse golpe. Colocou seus homens na rua. Não teve uma grande manifestação popular que pedia pela saída do Dom Pedro II na época. Então, o povo foi às ruas pedir a saída do imperador. Não teve nada. Foi um movimento com algumas cabeças do movimento republicano, alguns militares que se organizaram melhor e conseguiram derrubar esse presidente do Conselho de Ministros. Show de bola. Deodoro estava doente no dia, estava mal, voltou para casa, descansou. E aí se viu que, na verdade o golpe não deu certo. A gente tirou o presidente do Conselho, mas não tirou o imperador. Então alguém deu a ideia, vai lá e fala pro Deodoro que o próximo presidente do Conselho de Ministros vai ser fulano de tal, Gaspar Silveira Martins, que era um desafeto político do Deodoro da Fonseca. Gaspar da Silveira Martins tinha ficado com uma mulher que o Deodoro era apaixonado no Rio Grande do Sul e tirado o sarro do Deodoro. Então, sou otário. Deodoro, então, o quê? Dom Pedro II escolheu esse cara. E aí sim ele levou o golpe adiante e Dom Pedro II recebeu o ultimato de que ele deveria deixar o Brasil. Era mentira, Gaspar da Silveira Martins não tinha sido escolhido para ser o presidente do Conselho de Ministros. Então, com essa mentira que fizeram por Deodoro da Fonseca, ele levou a cabo o golpe de Estado e teve início o processo de expulsão da família real e o estabelecimento de um novo regime, que seria a República Brasileira. É a partir daí que se vê o 15 de novembro, que era a data, ganhando mais espaço. Inclusive, a data nem seria o 15 de novembro, tiveram que antecipar, porque tiveram medo de serem descobertos e tudo mais. E começou o nome de mudanças de uma série de... Mudou o nome de rodovia, mudou o nome de escola. Uma série de figuras passaram a representar o ideal republicano. Tiradentes não era um republicano. Tiradentes, na época, ele queria a independência de Minas Gerais. Mas as figuras do movimento republicano
passaram a dizer que não, esse era uma figura que representava